Torcedor do Palmeiras, quarta-feira de contratação no Palmeiras. É oficial, a torcida aí comemorando bastante, muito feliz. Quer saber o que a empresa esportiva aqui está repercutindo sobre essa contratação? Fique no vídeo até o final. São Lourenço já tem um acordo de palavra com o Palmeiras por Jack. E nada mais é do que negociação fechada, tá bom? Acordo de palavra que agora falta o Diay vir aqui ao Brasil, como praxe, fazer o exame médico e assinar o contrato, como tá tudo certo com ele, tá jogando, tá bem de saúde, graças a Deus, assina com o Palmeiras, tá bom? El Ciclone vende uma das suas joias ao clube brasileiro. Um possível rival na Libertadores. Bom, só se forem a decisão, que eu acho pouco provável, principalmente por parte do São Lourenço. Em troca de 7 milhões e meio de dólares por 75% do passe e obrigação de compra de outros 15%. Ou seja, o Palmeiras pode ter 90% deste jogador. O que seria isso? Que ninguém explicou para vocês. Tá vendo por que eu falo para vocês seguirem portais bons, portais que dão sempre informações legais, de bons jornalistas? Falo porque eu conheço a equipe da TYC Sports, de várias coberturas que eu fiz de Libertadores ao longo da vida, e são caras muito, muito, muito responsáveis. Vamos explicar isso aqui, ó. Quer dizer, o Palmeiras vai ter que pagar mais ainda com ele? Calma. Vamos descer aqui pra gente falar tintim por tintim, tá bom? Primeiro que a informação deles é a mesmíssima que a minha, então, como tem aqui para ilustrar, a gente ilustra aqui na tela que a live fica muito mais legal, tá bom? Então, explicando aqui que os dirigentes do São Lourenço chegaram a acordo com o Palmeiras para vender uma das suas joias, o Augustin Diay, de 20 anos, e que vai trazer uma solução para levantar as milionárias inibições, ou seja, os milionários problemas que hoje pesam sobre o clube argentino. O São Lourenço está endividado, tem muita dívida ali no clube, enfim, a diretoria não faz um bom trabalho, está tendo que vender as principais peças em meio a Libertadores, e obviamente que o Diay era um cara assim, tá bom? Inclusive aqui embaixo, ó, tá falando de todas as dívidas, né, que o time do São Lourenço tem por jogadores que passaram ou estão por lá, né? O Adam Barreiro, que veio do Monterrey, tem dívida com um jogador que já saiu, o Diego Rodrigues, o Tijuana, né, também tá cobrando ali, também pelo próprio Diego Rodrigues, o Ferencváros da Hungria, cobrando pelo Carlos Auski, o Independente Santa Fé cobrando pelo Yerson Gordillo, enfim, os caras estão numa pindaíba danada, tá? Tanto é que aqui fala sobre o futuro do Barreiro e tudo mais, que até interessa alguns clubes aqui do Brasil, o Atlético Mineiro, o River quer muito o Barreiro, mas o que nos interessa está aqui, ó, tá bom? Se bem que todavia resta alguns detalhes. Os detalhes é o exame médico e assinar o contrato, tá bom? É a forma de pagamento, isso aí já tá definido, o Palmeiras vai pagar parte aqui, parte acolá, mas o fato é que tá tudo muito bem alinhavado, tá? Por isso que o Palmeiras esteve com representantes na Argentina para cumprimentá-los, tá selado, vamos voltar agora para colocar o acordo no papel e cada um assine e tá tudo certo, tá bom? Ele tinha uma cláusula de rescisão de 20 milhões, lembrando que o São Lourenço queria praticamente metade dela e, em tese, a negociação pode sair até por mais. É uma negociação, inclusive, muito parecida que fez o Palmeiras com o Diay, com a própria venda do Luiz Guilherme para a equipe do West Ham, que nós vamos falar daqui a pouquinho também, né? Você dá uma parte, no caso do Luiz Guilherme ainda tem um bônus por metas a cumprir, e o Palmeiras ainda ficou com 20% do jogador, que pode, lá na frente, o Verdão ganhar ainda mais uma grana em relação a isso, tá? Numa possível revenda que pode, inclusive, até ultrapassar o valor da multa, tá? O Diay, olha só, que está falando aqui, ele tinha 10% dos direitos econômicos dele, o restante do São Lourenço. Então, o que ele fez? Ele cedeu, tá? Como parte da renovação de contrato, esses 10% ao São Lourenço, que ainda vai ficar com 15%, ou seja, o São Lourenço tem 25% no total, tá bom? Então, 25% por enquanto nessa compra do São Lourenço, 7,5 de dólares por 75% é que tem o Palmeiras, e essa obrigação de compra é o seguinte, tá? Significa que, se um determinado período que vai ser acordado com os clubes, provavelmente eles falam em 2 temporadas, tá? 24 meses. Se o jogador não for vendido e se valorizar, aí o Palmeiras tem que pagar mais 2 milhões de dólares para a equipe do São Lourenço, num total que ficaria em torno de 9 milhões
essa negociação, tá bom? Então, o São Lourenço ainda ficaria com 10% e o restante na mão do Palmeiras. Então, essa obrigação de compra, pelo menos nessa informação aqui, tá? E aí que a gente precisa descobrir isso, claro, com mais afinco, porque a história vai ser colocada agora no papel. Geralmente, esses acordos têm entre 24 e 36 meses, né? Um tempo hábil aí do cara jogar, se valorizar e maturar. E como ele é muito novo, então, até aproximadamente aí 22 anos, se o Palmeiras não conseguir revendê-lo por um valor grande, como foi no caso do Vinha, né, que durou uma temporada e meia aí com o Palmeiras e conseguiu ser bem revendido, o Vinha que está no Flamengo, se o Palmeiras não conseguir fazer essa revenda, o Palmeiras tem mais 2 milhões de dólares a pagar para a equipe do São Lourenço, tá bom? Então, é esse o acordo que foi acertado entre o Palmeiras e o São Lourenço, tá? Se o Palmeiras vender o jogador, ele tem 25% a repassar ao São Lourenço do negócio, tá? Se o Palmeiras não vender o jogador, ele tem mais 2 milhões de dólares a pagar pelo São Lourenço. Então, às vezes, se não vender, pode ser mais barato do que a revenda, se bem que todo mundo pode ganhar nessa brincadeira, né? Porque aí, geralmente, uma revenda, vamos supor que como foi o caso do Arthur, né? O Palmeiras comprou por 8 e vendeu por 18, né? Numa metas aí a bater do Arthur. O Diay é um jogador para daqui, sei lá, 2, 3 temporadas, se jogar no nível que ele joga no São Lourenço, ele é muito bom jogador, é um atleta aí para ser revendido aí por 16, 17, 20 milhões, tá? Dá para se vender, sim, um bom lateral, um bom defensor por esse valor. Então, esse é o negócio, tá? O atleta agora chegar, ganhar a minutagem, esperamos que o Abel não faça o Diay escalar montanha, que ele chegue e já ganhe de fato uma posição em que ele chega de verdade, até pelo investimento para ser titular, como foi o Aníbal Moreno. Claro que deve chegar para ficar 1, 2, 3, 4 jogos no banco, vai entrando no decorrer da partida, e pela bola ele tem total condição de ser titular da equipe do Palmeiras, tá? E aí, com isso, o Palmeiras valorizar o atleta e resolver para mim uma pendência dessa lateral direita, que é uma lateral que, tirando aí o Marcos Rocha nos últimos anos, o Mike, que para mim deveria ser titular, nunca conseguiu agarrar essa posição, né, e algemá-la como todo mundo esperava, né? Porque é uma posição que toda hora ele vai lá, vai o Marcos Rocha, aí toda hora vamos fazer linha de 3, porque não sei o que acontece que o Mike não consegue, para mim passa, tá? Mas pro Abel não passa essa confiança de ser o novo dono da lateral, até porque eu acho que existe um exagero, né, um paternalismo exagerado do Abel com o Marcos Rocha. Então, qualquer motivo tem que pôr o Marcos Rocha na equipe, o que, para mim, é algo que não faz o menor sentido. Mas, enfim, a negociação é esta, posta a mesa aí para todo mundo. Então, o Palmeiras finalmente volta à carga, depois de muito tempo, para contratar um bom lateral direito e um cara que a gente espera que tenha um futuro brilhante com a camisa da equipe do Palmeiras. Então, entenderam o modelo do negócio? 7 milhões e meio, tá? O acordo do Palmeiras com o São Lourenço, por 75% desse jogador. O São Lourenço comprou, ou ficou no caso, com 10% do Diay, mais 15% que ele tinha no total dessa fatia, né, de 90% que ele tinha no total do jogador. E aí, com isso é o seguinte, o Palmeiras vendendo o Diay, claro, por um valor melhor, passa os 25% à direita do São Lourenço. Se o Palmeiras não vender o jogador em um período que aí a gente precisa saber qual que vai ser o acerto, se 18 meses, 24 meses, 36 meses, depende muito aí do acordo que é colocado em contrato, o Palmeiras tem que desembolsar 2 milhões de dólares para a equipe do São Lourenço, tá bom? Então, eu achei que foi um bom acordo, o Palmeiras finalmente fez uma negociação como gente grande, teve que subir ali o valor, mas não tem problema, é assim que funciona, né? Negociação é assim, mas também não adianta você especular muito por baixo, senão você acaba até assustando aqueles que têm interesse em fazer o negócio, senão o cara fala, pô, você também vem aqui para desvalorizar o produto? Pô, como é que é? Não é assim que funciona e tá tudo muito bem resolvido. Agora, esperamos, nesses próximos dias, os exames médicos do jogador para vir aqui a assinatura de contrato e o anúncio oficial. Na Argentina, tá? Inclusive, nessas informações, não só aqui da TYC Sports e tudo mais. Aliás, deixa eu só voltar
aqui para o site, que tem uma outra informação bem legal aqui que eles colocaram, tá bom? Deixa eu voltar aqui na tela cheia com vocês, rapidinho, que aí vocês prestam atenção numa coisa que eu achei bastante interessante, né? O Palmeiras, tá? Conseguiu a 5ª maior venda da história do São Lourenço, como eles colocam aqui, tá bom? Então, olha só, o Ivan Córdoba, lembra? Um zagueiro que jogou na Inter de Milão, colombiano, era bom de bola, a beça, jogava demais, o baixinho, né? Destro, que jogava muita bola. Foi vendido por 14 milhões de euros à Inter, isso lá no começo dos anos 2000. Depois, o Ángel Correa, que vocês conhecem bem, atacante do Atlético de Madrid, 10 milhões e meio de euros. Sebastião Abreu. Quem que é Sebastião Abreu? Vocês sabem quem que é? Claro que sabem. Se não sabe, eu falo. Louco Abreu, jogou no São Lourenço. Bom, aliás, onde não jogou o Louco Abreu, né? Também 10 milhões e meio de euros à época foi pro La Coruña. O Adolfo Gaich, que foi na temporada passada, um bom centroavante, também de seleção de base da Argentina, pro CSKA Moscou. Aliás, muito bom jogador, o Adolfo Gaich. E agora, o Agustin Diay, que pode, inclusive, dependendo, né? Se o Palmeiras tiver que pagar mais 2 milhões e meio desse jogador, numa venda total que pode chegar a 9 milhões e meio e ultrapassar o Adolfo Gaich e ser o 4º jogador mais bem vendido da história do São Lourenço. Fechou. Palmeiras fechou com o Giai, né? Do São Lourenço. E... Agustin Giai. Agustin Giai, vamos lá. O Palmeiras vai pagar 7 milhões e meio de dólares por ele, por 75% do passe. A grande questão aí era o seguinte, que o São Lourenço queria ficar com 25%. Só que o Giai tem direito a 10% do passe dele. E aí ele abriu mão disso para o São Lourenço, e o São Lourenço vai ficar com 25% do jogador. E aí o seguinte, a informação do jornalista argentino Agustin Musso, e ele fala o seguinte, que as condições é que não pode ser negociado com Boca e River, mais pra frente, e se no futuro, né, o São Lourenço pode igualar qualquer oferta pelo jogador, entendeu? Pra ter ele de volta, né, pra que chegue ao Palmeiras pra poder recuperá-lo. Sim, entendeu? Entendi. Então, se alguém quiser o jogador e o São Lourenço puder pagar isso, pega ele de volta. Mas duvido que vai querer, né? Porque no futuro ficar com 25% de uma futura venda, de repente, né? Então tá tudo certo. 7,5 milhões de dólares. Tá nos finalmente, deve anunciar a qualquer momento aí. A imprensa argentina tá toda falando disso. Mas eu vou te falar, isso aí independente se o cara vai virar aqui ou não, Dodô. Assim, é diferente jogar no São Lourenço, jogar aqui. Cara, é uma contratação que o Palmeiras dá um chapéu no Atlético de Madrid, como eu comentei ontem. Porque o jogador deu entrevista semana passada, onde ele recebeu uma ligação do Simeone, falando, vem pra cá, tal, e também do Abel Ferreira. Então mostra aí que o Abel Ferreira, juntamente com o Barros, com todo mundo, deram um chapéu sim no Atlético de Madrid. Porque o cara, né, quando você tem uma ligação, aliás, de um compatriota seu, né, de um cara que é argentino, né, liga Simeone, pra você, o Simeone. Você vem jogar no Atlético de Madrid também. Não, mas o dinheiro não. Você acha que o Atlético de Madrid não tem 7? O que é 7 pau pros caras lá, velho? Não, a questão não é a grana. Ô, seu Bento, a questão não é a grana, mas de repente o jogador ele pode estar visualizando também, ô Domênico, a chance maior de jogar no Palmeiras do que no Atlético de Madrid. A concorrência aqui talvez seja menor, sim, né? Sim, mas é isso que eu tô querendo dizer. Mas, cara, se você colocar de 10 jogadores, se tem uma proposta do Atlético de Madrid, do Palmeiras, cara, 8 vão aceitar jogar na Europa, né? Isso que chama atenção. Então é um trabalho aí de todos, tem que dar parabéns à diretoria do Palmeiras, juntamente com o Barros lá e com o Abel, que conseguiram aí meter um famoso somebody love no cara, e o cara vinha. Aí essa contratação que acontece, Motinha, ele é um ala, meio campo, né, e lateral. Eu acho ele é de direita, isso, né, seu Bento? Isso. Pode ser utilizado também de volante na direita ali. Eu acredito que o Marcos Rocha deve ser o último ano dele no Palmeiras, né? Ele tem 36, o ano que vem ele vai para 37. Eu acho que o Rocha é daqueles jogadores que tem que fazer homenagem, fazer placa, fazer uma puta despedida. Mas o ano que vem coisa pra cacete, meu. Ganhou. Nossa. Então eu acho que já o Palmeiras visualizando o ano que vem, né, ficando talvez com o Mike e ele. O Garcia, eu acho que talvez um empréstimo aí para ganhar um pouco mais de rodagem. Mas assim, o Palmeiras foi forte, conseguiu trazer esse cara aí. Olha, parabéns, que vai ser pelo que a gente viu,
né? Até o Domênico chamou atenção na transmissão, falou, cara, esse lateral dos caras aí dá uma canseira. Olha, ele deu uma canseira no Endrick, né? No Endrick não, no lado esquerdo, lá do ataque do Palmeiras. Cara, o Palmeiras não conseguiu jogar pelo lado de lá. Tava difícil. O Piquerez tava complicado ali. É isso aí. O que mais, Não, ele é bom Marcinho? jogador. Você vê que essa posição... E ele é da seu seleção argentina, né? Sim. Você vê que essa posição tinha tudo para ser poderia ser do Gabriel Menino, que já foi usado na lateral direita e é um volante que cai pela direita também. Ele fez esse trabalho na seleção brasileira, inclusive ele foi chamado para a seleção para usar ele de lateral direito. Só que aí o Gabriel teve uma queda aí que brusca, né? Impressionante, né? Ele virou até reserva, ele virou, acho que quarta opção hoje do meio de campo do Palmeiras, porque na frente dele tem Zé Rafael, tem o Aníbal Moreno que chegou e já pegou a posição. O Rios também tá na frente do Menino. E o Menino virou quarta opção de meio de campo, né? E ele tinha tudo para ser aí esse jogador para compor esse lado aí. Eu acho, seu Beto, com a vinda desse jogador, pode ser que o Menino vá embora também, hein? Ou o Menino e o Garcia, como você falou, pode ser um cara que possa ser emprestado para algum time. Ou vendido, alguma coisa assim, tá? Mas quem mais? Vamos lá. O Abel que tá preparando o time para jogar contra o Vasco, né? O Vasco. Quinta-feira, Vasco. Não vai poder contar com o Gustavo Gomes, né? Que está na seleção paraguaia. E também com o Richard Rios, que está na seleção colombiana, né? Luan também viajou, não participou do treino, já viajou, foi liberado para ir para o México, né? Deve viajar amanhã para fazer os exames. Assinar o contrato, fazer tudo, né? E é isso, seu Bento. E ele foi aprovado lá, a informação que vem da Europa, que o Luiz Guilherme foi aprovado nos exames. Passou. Do West Ham. Passou então é um jogador também que... Na média ou passou acima da média, será? Sei lá, 18 anos, né? Deve estar voando, né? Deve ter ainda. Deve estar agora, tudo inteiro ali, né? O furo que ninguém deu crédito pro nosso menino aqui, pro Kiki, que deu furo ontem aqui no ar. Né? Por que não que ele lançou essa daí ontem? Aí, todo mundo olhando pra cara dele, tipo, tá louco? Não, aí ele falou, aí a gente, só pra ter uma ideia, porque o Domênico falou, se a fonte é você, não saiu ninguém. Não tinha nenhum blog falando, nenhum blog, nada, ninguém falando. O Kiki veio aqui e trouxe a notícia sobre o Juventude, né? Que ameaça processar o Palmeiras por falta de repasse do percentual do jogador Cauã Santos. Né? Eu nem lembro desse cara. Que foi vendido pros Emirados Árabes. Tá cortado, Quintino. Al-Shabaab. Al-Shabaab. Só na copinha. Foi pro Al-Shabaab. E o Juventude teria 30%, né? Por 10 milhões de reais. Então ele receberia 3 milhões, né? Mas acontece o seguinte, quando ele foi vendido ao Palmeiras, na verdade, ele era muito novo. 8 anos isso. Né? Faz 8 anos que ele veio pro Palmeiras. Então, ele era novo, né? Ele não tinha aquele contrato definitivo, né? A grande questão é essa, de repente. Porque até no... Como é que balanço. Fala? No balanço anual do Palmeiras... Demonstrações financeiras. Nas demonstrações aparece ele como jogador 100% do Palmeiras. Né? E não fala desses 30% que seria de direito ao Juventude. Então, acho que vai ter uma discussão aí, né? Deve dar uma discussão, sei lá, ou vão entrar em acordo com o Palmeiras, não sei como é que vai ficar. Precisa ver o que tá no contrato, porque isso aí é o Juventude falando. Eu não vi o Palmeiras se manifestar, eu prefiro ver as duas partes para poder falar e comentar. Enquanto não tem as duas partes... né, Domênico? Não tem isso. Quem cala consente... Não, o Palmeiras falou. Cala consente o quê? O Palmeiras se pronunciou. Falou não, que o Palmeiras tem 100%. Já falou, admitiu, falou, né? Admitiu? Então vai pagar, vai pagar. Não, admitiu não. Admitiu que o jogador ele é 100% do Palmeiras. Tá no Palmeiras? Não, mandou aqui no balanço. Se é 100% do Palmeiras, o que os caras estão enchendo lá? Eu tô lendo a matéria aqui, ó. Foi o que eu falei. Ele falou aqui, ó. Apareceu no balanço que ele é 100% do Palmeiras. O Palmeiras informou não falou que não era se pronunciar sobre o caso. Nas demonstrações financeiras de 2023... declarou deter 100% de direitos do atleta. Sabe o que deve estar acontecendo aí, gente? Eu vou falar um pouquinho dessa parte aí, eu conheço um pouquinho. Sim. O jogador, quando veio pro Palmeiras, ainda era contrato de formação, provavelmente. Sim. Menos de 14 anos. E aí eles fizeram um contrato. E o Palmeiras deve estar alegando que não era contrato de profissional, agora só quer pagar 15. Deve ser isso aí. Entendeu? Então, vamos ver o que vai dar. Mas... Eu não sei, enfim... eu acho que contrato profissional é só a partir dos 14, você não pode fazer a partir dos 15, 16, perdão, você não pode fazer antes. Contrato. Entendeu? Então. Ele veio com 14? Não, ele veio pra cá, quantos anos ele tá agora? 21? É isso? Não sei, 20, né? Não sei.
Ele veio com 13. 13, né? 13. Então o que eles estão alegando aí? Eles falaram que tem o. Eles alegam que tem um contrato lá que foi assinado. Então, amigão, tá errado e entra na fila aí, segura a onda aí, segura a peruca. Não vai pagar, não. Não paga, não. Eu tô falando. Olha o Domênico, coitado dos caras, velho. Acho que não. Não, coitado do cara, não. O cara do Palmeiras, eu vou pagar um negócio que não é meu, que é meu. Você é louco? É igual eu ter o meu carro, chega um cidadão e fala, não, mas o carro que você comprou era meu. Ficou devendo 30%, pô. Ficou devendo 30%. Aonde? Não. O Palmeiras falou que é dele. Não tem 30%. Tem 30% não. Tem uma... Ô, Domênico, os senhores estão falando estão difamando aí. Isso é uma sondagem apenas, uma sondagem. Mendes o Quintino. Eu gostei da pronúncia. O Palmeiras deu uma sondada na situação do Bruno Mendes, que é ex-Corinthians, tá lá no Granada, a Granada explodiu lá, os caras foram pra Série B. O zagueiro? Caiu o Granada. Caiu o Granada. É o zagueiro Bruno Mendes, cara do Corinthians, acabou o contrato, ele foi pra lá, né? Ele lembra que ele deixou aqui o Corinthians, ficava naquele de renovar, ele acabou acabando o contrato dele, ele meteu marcha, foi pra lá, só que o time que ele joga caiu, e o Palmeiras deu uma sondada nele, aquela coisa, ver como tá. Mas é bom ele? Eu não lembro desse cara, juro por Deus. Uma sondada. Não, Domênico, assim, cadê o Mano? O Mano ele jogava pouco no Corinthians, e quando jogava era improvisado de lateral direito. Mas o Bento, ele perdeu um pouco de espaço no Corinthians lá quando teve aquele imbróglio na renovação. Você lembra? Nos últimos 6 meses. Ele tava bem. Ele é um cara que era promissor, até o Mano elogiou bastante. Enquanto ele vestiu a camisa do Corinthians, mas aí quando teve aquele imbróglio de renova, não renova, ele acabou optando por sair, e aí nesse meio tempo ele acabou perdendo espaço, mas jogando como zagueiro, Domênico, mostrava ser um bom zagueiro. Como lateral, um jogador comum, mas como zagueiro tava mostrando potencial sim. Bom, aguardemos então, né, seu Bento? Sim. Aguardemos. Que o Palmeiras hoje ele tem 2 zagueiros, né, de ofício, que devem jogar, que é o Murilo e o Naves, e o Vitor Reis, não sei se já subiu, é o terceiro, né, que pode subir. Porque, como você falou aí, o Gomes está na seleção, Luan foi embora, então restou esses aí. Aí o Palmeiras pode improvisar o Piquerez, que já fez isso outras vezes, e o Marcos Rocha também trazer pra zaga, né? Sim. Agora, não sei, né, porque o Abel já fez essas coisas, né, o seu Bento, de trazer o Marcos Rocha pra zaga. Será que ele não tá pensando em, de repente, sei lá, colocar o Marcos Rocha? Acho que não, Domênico. Acho que não, viu? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Fixo não. Eu acho que não. Eu não sei, porque o Augustinho Giai tá chegando, de repente, sei lá, ou não vai renovar. Eu acho que o Rocha é o último ano dele, é o segundo que ele vem aí pelo aquele anual, né? Não tá fazendo contratos longos. Eu acho que vai esperar o final do ano, mas ele tem 36 para um lateral, cara. Assim, ainda mais que precisa ali do ataque, eu não sei como vai ser. Eu acho que a tendência ele não, né, que eu falei, uma bela de uma despedida pra ele, né, levantou caneco pra cacete aqui, né, então é isso, eu acho que esse é o caminho, eu acho. Tá certo. Pois é, olha, a gente vai seguir o nosso Sport Center, mas vamos falar de seleção brasileira, tem amistoso contra os Estados Unidos. Olá, amigos do Sport Center, falamos aqui de Orlando, palco da preparação da seleção brasileira para a Copa América, palco também do jogo desta quarta-feira contra os Estados Unidos aqui no Camping World Stadium. Dia de preparação, dia de encerramento dos treinos que visam a partida desta quarta-feira, dia também de entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Sem rodeios, confirmou a informação que a gente já trazia ao longo da semana aqui nos canais ESPN e Star Plus, Endrick não será titular nessa partida contra os Estados Unidos. E o próprio Dorival tratou de responder, confirmar a não escalação, vai entrar no segundo tempo e pedir até um pouco de calma com o jovem. O Endrick é um jogador que vem numa evolução muito boa, eu tenho acompanhado e acompanhei o quanto ele foi importante e decisivo no campeonato anterior pelo Palmeiras. Em momento nenhum nós deixamos de avaliar o que ele vinha fazendo, por isso que eu peço um pouquinho de paciência, vamos ter tranquilidade com esse garoto, vamos deixar que as coisas aconteçam de uma maneira natural. Ele sabe muito bem o quanto ele poderá vir a ser importante para a seleção, desde que nós tenhamos esse equilíbrio com ele, e eu peço aí a compreensão de todos, porque não é apenas colocá-lo lá e deixar que ele resolva a situação. Tá, então, Dorival confirmando a escalação que Endrick não joga, mas se não tem um jovem de 17 anos que deixa o Palmeiras para ir para o Real Madrid, teremos algumas estrelas do Real Madrid e mais outra estrela do Barcelona.
Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo serão titulares comandando o ataque da seleção contra os Estados Unidos dessa quarta-feira. E Dorival sabe bem o que quer desse trio para o jogo de quarta. Nós temos que saber que nós temos jogadores que usam muito bem o 1 para 1. E isso, para mim, é fundamental. Então, tudo aquilo que for passado aos jogadores, nós não podemos nos esquecer nunca, que eles têm a liberdade dos movimentos e das ações. E o que eu mais quero é que eles usem e abusem do 1 para 1. Do momento em que nós façamos com que um atleta nosso esteja em condições de poder infiltrar aí dentro da área, com fintas, com jogadas, enfim, com aquilo que é a essência do futebol brasileiro. Isso aí nós não podemos perder, independente dos números ou dos movimentos que sejam criados para que eles possam executar e, de repente, terem as opções que queiram. Time titular, aquele que deve começar a Copa América contra Costa Rica no dia 24, faz amanhã uma espécie de prévia contra os Estados Unidos. Bento no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Beraldo na zaga, Wendel na esquerda. Meio campo com João Gomes, Paquetá e Bruno Guimarães. Na frente, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. A gente não tá vendo o Endrick mais uma vez como titular, o Dorival mais uma vez falando para ter calma. O que é que você acha desse time? Começa com você, Calçade. Eu jogaria com Rodrigo, Endrick e Vinícius, né? Assim, eu não gosto desse papo de tem que tomar muito cuidado, então não leva. Se não está pronto, não leva. Porque o que eu entendi, tem que tomar cuidado, tá bom. Pode ser que ele não esteja pronto. Então ele não merece ir para a seleção. Seleção não é lugar para amadurecimento de jogador. Né? Porque tem muitos papos que você ouve em época de Copa, né? Assim, não, tem que levar um terceiro goleiro jovem para ganhar experiência. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ganhar esta Copa aqui, na próxima, você pensa depois. Né? Você pensa naquele momento. Se ele está na seleção, ele tem que jogar. E eu acho que ele já mostrou... O terceiro goleiro até dá para aceitar, Calçade. Vai entrar, mas provavelmente não vai entrar. Mas aí a chance é muito os dois pequena. goleiros, aí vai um cara verde, né? Sim, mas você não tem que pensar depois. Você nem vai ser o treinador, você tem que pensar agora. Como fazer para ganhar agora? Sim, eu acho que as justificativas ele poderia dar. Se ele falar, eu gosto do ataque mais com Rodrigo, Rafinha e Vinícius, perfeito. É do treinador. Posso não concordar, mas é do treinador. A prerrogativa dele é de imaginar o futebol diferente, porque ele é o treinador da seleção. Agora, a história de que calma, preservar... Então, fora do Brasil, eles não têm esse problema. Sim. Você vê, eles, quando tem um moleque, eles usam. E tudo bem. O Barcelona pegava o Gavi, 17 anos, na seleção espanhola, Gavi jogava. Pedri, moleque, jogava. Outro dia convocaram com o Barci do Barcelona, não foi vai para os Jogos Olímpicos, não foi para a Eurocopa, mas jogou também. Então aqui fica um negócio, vamos proteger o jogador. Se não tem condições, não está pronto, não leva, porque você está tirando uma vaga de alguém que você pode usar o tempo todo. Então eu não gosto da explicação, da desculpa. Você acha que é uma desculpinha? Porque o que eu acredito é que mais cedo ou mais tarde ele vai ser o titular. Sabe? Eu acho que, inclusive, agora, na Copa América, ele será o titular, o Endrick será o titular. Eu só não entendo por que essa coisa, essa demora. Ontem eu falava, inclusive, com o Bertozzi e com o André Kfouri sobre isso, Jean. E eles falavam, olha, em algum momento isso vai acontecer, mas cedo ou mais tarde, eu acho que naturalmente isso vai acontecer. E eu acho que ainda vai ser nessa Copa América. Então, mas eu vou meio na linha do Calçade, mas principalmente porque nós estamos falando de um amistoso. E até porque o Endrick é muito mais centroavante do que o Rodrigo. O Rodrigo não é... Então, assim, muda a seleção. Aí você colocaria o Endrick, Rodrigo e eu acho que pode ser, como o Calçade falou, Rodrigo, Vinícius e Endrick, centroavante, ou Rafinha, Vinícius. O Vinícius, evidentemente, é o grande nome da seleção hoje. Mas eu acho que assim, num amistoso, já que ele não escolheu começar com o Endrick como titular no amistoso, que era aparentemente o amistoso de testes, de experiência, de vamos ver como esse cara que é novato na seleção brasileira vai sair. Vários caras entraram nesse jogo último com essa ideia, o jogo contra o México foi para isso. E nós estamos falando de um garoto que entrou em 3 jogos, não é que ele fez 3 jogos pela seleção brasileira. Ele entrou em 3 jogos... E resolveu. E fez gols, fez 3 gols, um deles em Wembley contra a Inglaterra, que é a favorita para conquistar a Euro, pelo menos de acordo com as casas de aposta. Então não é um gol qualquer, não é um contexto qualquer. E eu acho que até pelo que ele fez nesses 3 jogos...
Sim, você podia, ó, vamos dar uma olhada nesse amistoso, vamos ver como ele se sai. Aí, se não fizer uma grande partida, se for mais ou menos, tal, você quer no jogo seguinte falar, não, vamos com os caras já mais rodados, que estão jogando no Real Madrid e tudo mais. Beleza, eu acho que tudo bem. Mas, de fato, eu acho que o amistoso, pelo menos, ele poderia ser usado com essa... Ele vai usar para botar o time que vai jogar, que ele acredita que vai estrear na Copa E eu acho que é isso que ele está fazendo. Isso. E é por isso que ele não está começando com o Endrick. No fim, eu acho que essa seria até uma justificativa melhor do que a do tempo. Assim, olha, o time que vai ser o meu time titular na Copa América, na primeira partida pelo menos, é esse, e eu quero que os caras ganhem entrosamento. O que existe é um problema tático, e isso é para resolver pelo seguinte. O Rodrigo não é... Eu colocaria Rodrigo, Endrick e o Vinícius. Só que o Rodrigo, no Real Madrid também... Sim, o Rodrigo não é aquele jogador que fica preso ao lado direito, como é o Rafinha no Barcelona, ou às vezes na direita, às vezes na esquerda, mas ele é mais um atacante que ocupa o setor. O Rodrigo, se você pegar os melhores momentos do Rodrigo no Real Madrid, é sempre pelo lado esquerdo. Ou lado esquerdo na do Vinícius, ou por dentro, perto do Vinícius. Então ele é um jogador que pode ser titular de seleção? Pode, sem o centroavante, numa associação diferente de quando você tem o Endrick. O que acontece é que, como o Rodrigo faz esse movimento para dentro e se aproxima do Vinícius, o Rafinha fica aberto, então está tudo certo. Quando o Rodrigo joga na direita e ele vem, fica vazio lá direito. E o Danilo, que eu acho um jogador no momento imprescindível para a seleção, porque é um cara que tem uma experiência incrível, ele é defensivamente muito bom, ele tem uma experiência, ele é necessário. O Danilo é um lateral que é mais defensivo e é um lateral que joga por dentro no meio de campo. Ele vem, com o Tite, ele vem quase do lado do volante. Quando o Danilo faz esse movimento aqui, com o Rodrigo indo para dentro também, o lado direito é vazio. Não tem nada ali. O que nós vamos ver muito é o Endrick entrando com placares já estabelecidos. Entra o Endrick numa boa. Com placares complicados, aí ele vem de Ian Couto e Endrick. Porque aí se ele tira o Rafinha, põe o Endrick, ele vai ter Rodrigo, Endrick e Vinícius, aí ele coloca um lateral que se aprofunda. Mas isso vai acontecer em jogos em que o Brasil está... É engraçado, Calçade, que olhando para como jogam hoje, né? E eu acho que assim, é claro que se a gente olhar para um 4-2-3-1, né? Com 2 pontas e centroavante e tal, o Rafinha e o Vinícius estão em casa. Então, até por isso eu falei que se fosse para começar com o Endrick, eu não começaria com o Rodrigo. Eu começaria com o Rafinha na direita, com o Vinícius na esquerda e com o Endrick ali como centroavante. Mas é bom que se diga também, o Endrick não jogou tão bem como centroavante no Palmeiras. O Endrick, ele jogou muito mais como um segundo atacante, caindo para o lado, então é um jogador mais de mobilidade. O esquema... Com o Flaco Lopes. Com o Flaco, eventualmente. Então, assim, o esquema ideal pro Endrick hoje parece ser até o esquema que é o esquema do Real Madrid, com 2 atacantes. Ele gosta de ter o Bellingham e uma dupla de ataque que se movimenta bastante e tal. Claro que para colocar todo esse pessoal, Rafinha, Rodrigo, Endrick e Vinícius, você não vai poder jogar no esquema do Real Madrid, que tem 3 meio-campistas e um meia centralizado. Mas, enfim, é um esquema que não parece tão adequado, e o Dorival está fazendo um ótimo trabalho, mas é um esquema que não parece tão adequado à maneira como esses jogadores atuam hoje. Todos eles. Ninguém joga nesse esquema. A gente fala do idioma futebolístico, Vinícius, Rodrigo e Endrick falam uma língua mais parecida do que o Rafinha. O Rafinha é um jogador, assim, tecnicamente um pouco abaixo em relação a esses outros. Tá certo, então. Olha, vamos... Muito bom, torcedor do Verdão. Palmeiras é muito forte no mercado da bola. Não só o Felipe antes, né? Agora fez essa contratação de Diane. E agora, sem dúvida alguma, o Verdão é o time que vai brigar por grandes conquistas. E tá havendo aí, né, pessoal, uma reformulação. Chegou um jogador e tá saindo 2. E vocês concordam aí com essa opinião ou com essa decisão da diretoria de fazer essa reformulação? Vocês têm voz aqui, vocês, pessoal, pode sim comentar. Então deixa aqui se vocês concordem com essas decisões aí da diretoria, né? Que
tá fazendo isso. Pessoal, o Verdão tem jogo amanhã diante do Vasco, né? Eu tô muito esperançoso aí para que o Verdão consiga fazer um bom jogo. Deixa aí sua participação, qual vai ser o seu palpite para esse jogo, né? Pessoal, vamos lá. Reformulação no Palmeiras. Augusto já é contratado e causa a saída de 2 laterais do elenco, né? Chega um e sairão 2, né? Há pouco, né? O jornalista Paulo Vinícius Coelho, né? Confirmaram, né? Os 2 jornalistas que o Palmeiras chegou a um acordo com São Lourenço pela contratação do jovem Augusto Giai. As negociações estão sendo fechadas em 7,5 milhões, pessoal. Então, 7,5 milhões aí foi oficializado aí. O jogador, pessoal, muito interessante, né? A idade dele, apenas 18 anos. E é um jovem promessa, né? Que o Palmeiras costuma investir nesse perfil de jogador e tem tido bons resultados, bons, né? Retorno. E sem dúvida alguma, acredito que com esse não vai ser diferente. Deixa aqui se vocês gostaram dessa contratação, que é pra gente saber, né? Se vocês realmente gostaram. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você for novo no canal, se inscreva e ative o sininho, pessoal. Para vocês é um simples clique, mas pra gente faz toda a diferença. Então, ative o sininho para que você seja sempre notificado quando chegar a informação do time do coração. Não esqueça de deixar o seu like, pessoal, também.